Natural é uma guerra epidemiológica, é uma guerra natural, mas há um aspecto espiritual por trás, né? O mundo espiritual, ele rege sobre o mundo natural. Então é muito importante que nós possamos entender isso, discernir isso e saber que o diabo usou de duas estratégias, né? Duas forças malignas se levantaram contra o povo de Deus. A primeira delas foi o medo, o pânico, né? E essa palavra pandemia, ela vem do Deus Pan, né? E é de onde vem a palavra pânico. De onde vem pânico? Porque ele era o Deus que regia as florestas, e as pessoas que atravessavam a floresta eram assustadas por esse Deus. A forma dele proteger ali as criaturas da floresta era assustar viajantes, assustar caçadores. Então a criação ela tinha um respeito muito grande, né? Dentro da mitologia grega, da mitologia romana também, ela tinha um respeito muito grande por esse Deus chamado Pan. É daí que vem pânico, porque ele assustava as pessoas, tocava flauta, ela era venerado pelas ninfas e tantas outras coisas, e desse Deus Pan, que vem essa palavra pânico, por causa de susto, nós fomos atacados, e houve essa ação maligna contra as pessoas de uma forma geral, e infelizmente atacando também a igreja. O pânico, o medo. Então foi assim, né? Lockdown, para tudo, então todo mundo parando, aquela situação toda. Eu tenho certeza que se nós fôssemos, às vezes isso foi importante acontecer, né? Aquele break inicial para estruturar a questão da saúde no Brasil e assim por diante. Mas eu tenho certeza, se todas as pessoas do mundo fossem disciplinadas, né? Respeitassem a higienização, o distanciamento, nós não teríamos problema, irmãos, não teríamos. Então, além do medo, há também uma acomodação. As pessoas começam a relaxar, as pessoas começam a perder compromissos, a perder vínculos. A família já não é tão importante mais. Quantos divórcios ocorreram? Quantas pessoas não toleraram mais conviver umas com as outras? Há uma acomodação em relação àquilo que são princípios que nós devíamos ter, compromissos, um compromisso sério, e dentre esses princípios, eu consegui aqui abrir, se vocês querem que eu projete pelo Data Show, pessoal da mesa, se quiser aqui pelo meu Data Show, o que você acha melhor, André? Você acha melhor projetar por aqui? Aí a gente projeta aqui, estou entrando aqui para ver se tem, aí você me joga a senha aqui. Então, irmãos, esses dois inimigos, o medo e a acomodação. Primeiro o medo, depois do medo, a acomodação. É tão forte essa questão da acomodação que as pessoas não têm respeito mais, né? A igreja é o lugar mais seguro que tem, irmãos. Às vezes a gente percebe, nós temos o distanciamento, as pessoas se respeitam, né? Você percebe que lá perto de casa estava bombando as festas lá, as pessoas bebendo, sem máscara, sem nada. Então quantas vezes a igreja é cobrada, né? Por que está tendo reunião na igreja? Sendo que aqui eu entendo que é um dos lugares mais seguros que nós temos, além de ser um lugar de oração, um lugar onde nós nos reunimos para interceder, para orar, para clamar pelas pessoas, e nós precisamos desse conceito, batalhar, guerrear, não ficar paralisado, respeitar aquilo que está sendo orientado, mas isso não pode gerar em nós paralisação, e o medo nos paralisa, a acomodação nos paralisa, e eu tenho certeza que foi isso a estratégia que o diabo usou, 81-75, foi isso a estratégia que o diabo usou para paralisar a igreja, para vir contra a igreja nesse tempo de pandemia. E Deus colocou no meu coração, 2021 será a igreja em ação. Quantos creem? Em nome de Jesus, será a igreja em ação. Nós vamos agir. O apóstolo Paulo diz o seguinte, escute o que ele vai falar. Ele fala assim, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus ninguém aprisiona. Eu estou preso, mas a palavra de Deus ninguém aprisiona. A palavra de Deus, está operando. Prenderam o apóstolo Paulo. A guarda que era responsável por fiscalizar, por verificar ali
a prisão de Paulo era a guarda pretoriana, a guarda do alto escalão, era a guarda de César, era a guarda pretoriana que guardava Paulo. Quantos viram o filme Paulo aí? Parece que passou, né? Alguns viram? O filme Paulo passou esses dias aí. Então, quem guardava o apóstolo Paulo? A guarda pretoriana. Isso na primeira prisão, ele foi preso 2 vezes. Você viu o filme da segunda prisão, é onde ele vai ser sentenciado à morte. Mas a primeira vez que aparece lá em Atos capítulo 26, 27, 28, o apóstolo Paulo é preso em Roma, a guarda pretoriana está guardando ele. Lá dentro da prisão ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, e lá na igreja de Filipos, eles recebem essa carta. Se você abrir em sua casa, lá no livro de Filipos, na carta do apóstolo Paulo em Filipos, ele fala assim: irmãos, orem por mim, eu estou preso, mas toda a guarda pretoriana já foi evangelizada, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Você pode dar um aplauso bem forte a você. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele estava preso, mas a palavra, evangelização comendo. Então nós não podemos perder as oportunidades, e eu tenho certeza que nesses dias Deus vai manifestar através das obras a nossa fé. A nossa fé será manifestada através das nossas obras. Tiago vai falar sobre isso. Eu, com as minhas obras, mostrarei a você a minha fé. As obras, elas são a manifestação visível daquilo que é abstrato, daquilo que é subjetivo. A fé é subjetiva, a fé, ela se encontra dentro de nós, no nosso coração, mas ela se manifesta visivelmente através das nossas ações. Fé é uma atitude. Repita essa palavra, essa frase comigo, diga: fé é uma atitude. Então a fé, ela é visível por meio das nossas ações. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, esse contraponto entre a teologia paulina e Tiago, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo diz: ninguém é salvo pelas obras, todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante o acesso à graça de Deus é a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Mas por que é que nós fomos salvos? Porque muitos de nós temos entendimento: graças a Deus, Deus me tirou do inferno para me lançar para o céu, sou resgatado, fui salvo, agora eu quero chegar rapidinho. Não, irmãos, o projeto não é esse. O projeto é: Deus te resgata do inferno para que eu e você possamos manifestar as obras de Deus, as obras de Deus, e essas obras de Deus possam glorificar o seu nome. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Então repita essa frase comigo, diga: eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Por isso Jesus disse para os discípulos: olha, o dia tem 12 horas, a noite vem. Ele falou: trabalhai enquanto é dia. Trabalhai enquanto é dia. Ele olhou para o cego, e as pessoas perguntaram: quem pecou, ele ou os seus pais pecaram? Jesus diz: nem ele nem seus pais. Aconteceu isso para que se manifestasse nele o que? As obras. As obras. Olha lá para você ver João capítulo 9. Ele vai falar sobre isso, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então as obras de Deus, elas são manifestas mediante uma vida que vive pela fé. Que vive pela fé. Então por isso essa teologia de Paulo e a teologia de Tiago parece ser contraditória, porque Paulo vai escrever em Romanos: somos salvos pela graça, isso não depende de obras da lei. Romanos bate forte nisso. Lutero fica até implicado com Tiago, a carta de Tiago. Ele no cânon que ele quer preparar para traduzir as escrituras, ele quer omitir a carta de Tiago, porque parece ser contraditório esses pontos entre a teologia de Tiago e a teologia de Paulo. Mas não é contraditório, é complementar. É complementar.
Por isso eu quero começar, antes de falarmos sobre as obras, eu quero falar sobre não confie nas obras. As obras são necessárias, elas são importantes, elas revelam a nossa fé, mas nós não podemos colocar nelas a nossa confiança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vai ser um ano de tremendas obras do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas não coloque nas obras o seu coração. Nós não podemos colocar nas obras o nosso coração. Por que, pastor Carlinhos? Porque se nós fazemos isso, as obras, se nosso coração estiver nas obras, isso pode corromper as nossas vidas. Jeremias em 3 passagens vai nos alertar sobre isso. Preste atenção, ele diz o seguinte, olha, Jeremias capítulo 2 verso 13, 2 males, 2 pecados, 2 crimes cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram fonte de mananciais, fonte de água viva, a mim me deixaram, e abriram, segundo, abriram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as suas águas. Então veja bem, eles deixaram o Senhor e quiseram fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Isso gera independência, isso gera uma desconexão com Deus. Confiaram na sua força, na sua capacidade. Veja o que ele fala em capítulo 9, verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, na sua capacidade, nas suas realizações, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso. Em quê? Em me conhecer, em ter intimidade comigo, em andar comigo, em se relacionar comigo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Em outra passagem ele vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? No homem. Mas aqui não é você confiar em outra pessoa, pode ser também você depositar sua confiança em homens e não em Deus, como por exemplo o rei Asa confiou nos médicos e não no Senhor, por exemplo. Mas aqui o contexto aqui é confiar na sua força, porque a sequência do texto diz o seguinte, ó: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, ele está confiando na sua força, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E essa é a consequência de se colocar a confiança nas obras. Vamos falar de algumas delas. Primeiro, arrogância. Quando eu confio nas obras, nós precisamos ser vacinados. Antes de entrarmos nas obras que Deus quer realizar nas nossas vidas, nós precisamos ser vacinados. Não podemos colocar nosso coração nessas obras, não podemos fazer dessas obras o nosso porto seguro. Não, elas se manifestarão naturalmente, porque se nós começarmos a colocar o nosso coração nos feitos, nas realizações, nós podemos cair na síndrome de Nabucodonosor. Nabucodonosor, num certo dia, ele, depois de um sonho, Daniel avisou ele, falou: olha, esse sonho está falando sobre a sua vida, essa árvore é você, e Deus está falando para você se humilhar, você se quebrantar, porque senão Ele vai cortar você, você é essa árvore, Ele vai te cortar, você vai ser lançado fora do seu trono, vai passar 7 anos sobre você, 7 tempos sobre a sua vida, para que você reconheça que só o Altíssimo reina, só o Altíssimo é Deus. Avisou ele, mas passado 12 meses, depois de 1 ano, ele tinha se esquecido daquilo que foi o aviso de Daniel. Está lá nos jardins suspensos de Babilônia, né? Olhou lá aquela imensidão do seu reinado, do seu império, e o que ele diz? Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Misericórdia, misericórdia. Essa mesma arrogância que entrou no coração de Herodes, que depois de discursar no capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que ele discursa e todo mundo se levanta diante daquele discurso, um discurso que é lindo, maravilhoso, todo mundo se levanta, aplaude e começa a gritar: é voz de Deus e não de homem. Irmãos, naquele momento, ao invés dele se quebrantar, ao invés dele dar a glória ao Senhor, ele recebeu aquela honra para si, e as pessoas diziam: é voz de Deus e não de homem. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Herodes foi comido de bichos,
Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Ficou doido, louco. E é isso que muitas vezes a arrogância pode fazer comigo, com você, tirar a nossa sanidade. Quando confiamos nas obras, a nossa tendência é a desobediência, é fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, é ter ideias mirabolantes, e dessas ideias nos desviarmos do propósito daquilo que é o Senhor. Foi o que aconteceu com Saul. Ele foi desobediente, Deus falou para ele: faça isso, isso e isso, pronto, só isso que eu quero que você faça, isso, isso e isso. Ele foi lá, fez aquilo de alguma forma, mas acrescentou mais e mais, diz o texto, e Saul e o povo pouparam Agag. Era para ter matado o rei, era para ter matado os midianitas. Pouparam Agag, pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir, como Deus tinha falado, não quiseram destruir. Porque é isso que acontece quando nossa confiança está nas obras. Nós nos tornamos não só arrogantes, mas desobedientes também. Não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Diga comigo: misericórdia, Senhor. Irmãos, quando colocamos o nosso coração nas obras, isso acontece conosco. Impaciência e autoritarismo. Jesus chega na casa de Marta e Maria, e as duas o recebem, e Marta começa a se agitar de um lado para outro, de um lado para outro, obras, 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 obras. E naquele instante ela olha para a irmã, e a irmã está quietinha aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E olha o que acontece quando nosso coração está nas obras. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, ordena-lhe pois que venha ajudar-me. Oh, irmãos, quantas vezes vem essa mosca, esse borrachudo do inferno, e pica o coração daqueles que trabalham muito, com arrogância, com essa indignação. Quantas vezes aquela pessoa que trabalha muito olha com desdém para outras pessoas? Quantas vezes aquelas pessoas que são tratores na obra de Deus olha para aqueles que estão ali no cantinho, nos bastidores, às vezes na intercessão, e desprezam, às vezes maltratam. É trator até nos relacionamentos, passa por cima de todo mundo. Porque é assim mesmo, eu gosto de mandar. Misericórdia, misericórdia, irmãos. Isso é confiar no seu braço, isso é confiar na sua capacidade. Irmãos, o pastor David Anchuk, que tem a maior igreja do mundo, ele queria fazer tudo, batizava, pregava, fazia de tudo, até um dia, irmãos, que ele caiu enfermo, e Deus falou para ele: se você não ficar quieto por um tempo, você vai morrer, você vai morrer. Então quantas vezes nós somos assim, impacientes, autoritários, porque confiamos nas obras. Quando nós confiamos nas obras, nós começamos a desprezar e ficar indignado com as pessoas. Foi o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Olha o que ele disse para o pai dele: ele se indignou, não queria entrar naquela festa, saindo porém o pai para conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, obras, 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 há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Está errado. Nos tornamos juízes, autoritários, indignos, nos tornamos indignados, não indignos, indignados. Começamos a desprezar as pessoas, a desdenhar daqueles que nós entendemos ser inferiores a nós. Agora, o que acontece quando nós confiamos nas obras? Para mim isso é o pior. Nós promovemos a uma promoção na aparência, enquanto se esconde aquilo que de fato é a verdade, a essência. Porque quantas pessoas mostram
né, a casca, uma máscara, correm de um lado para o outro, mostram coisas aparentes para as pessoas, mas Deus está vendo o coração. Samuel entra na casa de Jessé, olha Eliabe e fala: esse é o ungido do Senhor. E ali estava um homem bombado, barriga de tanquinho, soldado do exército de Saul. Beleza, ele chegou a falar em línguas, irmão. Aí quando ele começou a falar em línguas, estou brincando, o Espírito Santo falou: opa, então deixa eu falar com você aqui. Samuel, alto lá, porque o homem vê o que? A aparência, mas eu, o Senhor, vejo o que? O coração. E aí, irmãos, nós estamos falando de motivações. Olha o que Jesus vai falar sobre os fariseus. Ele fala assim: praticam as coisas, realizam as obras, fazem muito, porém com qual motivação? Fazem todas essas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre. A promoção da aparência nos leva a isso aqui, ó, esse texto, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos milagres? Obras. E aí naquele momento Jesus vai falar para ele: não. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Por fora, aquela expressão, bela viola, mas por dentro, o pão está bolorento. Isso é apenas casca. Então lembre-se disso. Olha o segredo não está em muito fazer. Escute isso, igreja preciosa. O segredo não está em muito fazer, mas em fazer aquilo que é a vontade do Pai que está nos céus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Na época de Noé, diz que os descendentes de Caim, eles eram industriais, na arte do ferro, do bronze, grandes indústrias. Eles eram os maiores agricultores, os maiores pecuaristas, os reis do gado. Eles eram o top 10 das paradas musicais. Eles criavam música, instrumentos musicais. As obras daqueles descendentes de Caim eram fenomenais, até que Deus levanta um homem chamado Noé e fala para ele assim: constrói um barco aí. Irmãos, pensa num homem que foi ridicularizado, pensa num homem que foi criticado. Ele começa a construir um barco no meio do nada, do deserto, o mar está longe, está distante, e eles olham aquilo e falam assim: Noé, o que você quer com isso? Deus vai mandar chuva, nós vamos precisar de um barco. Louco, insano. E ele foi fazendo, irmãos. Todos estavam fazendo obras extraordinárias, mas só um homem fazia a vontade de Deus. Escute isso nessa noite. 2021 vai ser um tempo de ação, a igreja em ação, mas para fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você recebe? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Nós recebemos. Aleluia. Então, terminando essa palavra, então por que nós devemos, então, pastor Carlinhos, já que é tão perigoso confiar nas obras, por que nós devemos realizar obras? Por que nós devemos realizar as boas obras? Porque o texto das Escrituras diz o seguinte: esta é a expressão maior da natureza que Jesus colocou em nós. Jesus falou assim, vós sois, não é que vocês têm o sal, a igreja não tem o sal, a igreja faz parte da natureza. Aí Jesus fala assim: então se você faça alguma coisa. Jesus está dizendo, o mundo está se corrompendo, e você é sal, faça alguma coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então essa obra é a manifestação da natureza que Deus colocou em nós. Ele fala assim: você é luz, e se você é luz, o mundo está em trevas. O que você tem que fazer? Brilha, meu filho, resplandeça, apareça mesmo, não com a motivação de confiar nas obras, mas para trazer luz, direção para as pessoas. Porque se você ficar debaixo do alqueire,
a casa permanecerá o quê? Em trevas. Então, primeiro, é porque faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa essência. Olha o que diz o texto: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Escute isso aqui: o fruto não determina a essência. A mangueira não é mangueira por causa da manga, mas a manga expressa, revela a natureza da mangueira. Por isso as obras são importantes, porque elas revelarão aquilo que é a nossa natureza. Por isso que Tiago vai falar: você me mostra a sua fé sem obras, e eu através das minhas obras mostrarei a você a minha fé. Segunda coisa, porque é importante realizarmos boas obras, porque essas boas obras vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, quanto essas obras forem manifestas, o nome de Deus será exaltado, glorificado. Uma igreja que anda, que cura, que restaura, que liberta as pessoas, as famílias, a cidade, de demônios, de opressão. Então, o nome do Senhor será glorificado naquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, por isso que Jesus falou assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Terceira coisa, para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Jesus nos deixou aqui, Ele fala assim: olha, Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os guarde do mal. Por que Jesus está falando isso? Porque o propósito é permanecer nessa terra, realizando aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é servir a nossa geração. Diga comigo: a vontade de Deus para a minha vida é servir a minha geração. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Muitos lava os pés dos discípulos e diz assim: olha, eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. Ou seja, sirvam uns aos outros no amor. Foi o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas. Ele fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quarta coisa pela qual nós devemos manifestar boas obras: por gratidão. Poxa, Ele me resgatou, Ele me salvou, eu quero ser grato. Por isso a expressão na Bíblia é ações de graça. Diga isso: ações de graça. Então, veja bem, existem obras na graça, existem obras na gratidão. Se eu sou grato, eu vou manifestar isso de alguma forma, de alguma maneira, eu vou expressar essa gratidão. Então, pense bem, está lá Jesus na casa. Alguns entendem que a casa onde prepararam o banquete para celebrar a ressurreição de Lázaro era de Simão. Por isso que Marcos vai dizer que aquela mulher que entra com o vaso de alabastro é revelada lá em João como a própria Maria, irmã de Lázaro. Então por que ela está fazendo aquilo, derramando aquele bálsamo? Porque aquilo é uma expressão de quê, gente? De gratidão, de gratidão. E com aquilo, olha o que Jesus falou: deixai-a, porque eles estavam perturbando ela, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então a gratidão tem que ser manifesta em obras, em ações, não somente em palavras, também em palavras, mas principalmente em obras. Quinta, pessoal do louvor pode subir. Quinta razão pela qual nós precisamos manifestar boas obras nas nossas vidas: porque Deus derramou em nós o seu amor, e esta é a melhor e a maior motivação pela qual nós devemos realizar as obras. O apóstolo Paulo fala assim: olha, porque se eu falo as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como o metal que soa e como o bronze que tine. Ou seja, eu vou fazer barulho, eu vou só fazer barulho. O apóstolo Paulo não está dizendo para nós que nós não devemos falar a língua dos homens e nem a língua dos anjos. Ele está dizendo para nós que se nós fazemos isso com a motivação errada, isso não resulta em nada, muito pelo contrário, vai ser apenas barulho. Ele diz assim: olha, se eu tenho o dom de profetizar, conheço todos os mistérios, toda a ciência, se eu tenho tamanha fé ao ponto de transportar montes, é obra. Ele fala assim: mas se eu faço tudo isso sem amor, nada disso me aproveitar.
eu nada serei. Ele diz, eu nada serei. Depois ele diz assim, se eu entrego todos os meus bens aos pobres, e o meu corpo para ser queimado, e não faço isso por amor, então irmãos, nós precisamos realizar boas obras, mas entendendo que a principal motivação tem que ser paixão. Você está fazendo isso por quê? Por amor. Se for só para cumprir tabela, se for só para aparecer na fita, aparecer na foto, se for só para agradar o patrão, é melhor que não se faça, porque aí você está confiando na obra, você está exaltando o seu nome. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem que ser por amor. O que você está fazendo aqui na igreja? Tem que ser por amor. Por que você traz o seu dízimo, a sua fé? Tem que ser por amor. Por que é o evangelismo? Tem que ser por amor, tem que ser por paixão, a Deus e ao meu próximo, assim como Ele me amou. Agora, por último, de fato irmãos, e nós não podemos esconder isso, há uma colheita. Jesus nunca nos enganou sobre isso. Ele falou assim, tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Se você julga, o que vai acontecer com você? Você será julgado. Agora, se você perdoa, o que vai acontecer com você? Você será perdoado. Por isso que ele diz, ensina-me, eu perdoo as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus. Por que Jesus conectou isso? Porque é princípio de plantio, e se obras são sementes, eu terei de Deus uma grande recompensa. Quanto você recebe? Tiago fala assim, olha, sede pois irmãos, pacientes. Essa palavra aqui no grego é hipomoné, ou hipomoné, hipomoné ou hipomoné, essa palavra no grego significa persistentes, não se deixe esmorecer, significa consistente, significa constante, intenso naquilo que você está fazendo, até a volta do Senhor, porque o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quantos creem? A vinda do Senhor está próxima, irmãos. E olha o que Jesus contou, uma parábola. Ele conta uma parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora. Diz que 6 horas da manhã o dono da seara saiu para contratar trabalhadores. Quando foi 9 horas ele viu que tinha gente à toa. Ele falou, o que você está fazendo? Ah, nada, ninguém me contratou, bora para a minha seara. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, irmãos, terminava o expediente 6 horas, quando foi 5 horas da tarde ele passou na praça e tinha alguns que estavam à toa. Ele virou para eles e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não estão fazendo nada? Fala, ninguém nos contratou. O dono da seara virou para eles e falou assim, bora para a minha seara. Eles devem ter olhado no relógio, né? Ele falou assim, não, falta só 1 hora para trabalhar, né? Eu vou acertar com vocês o que for digno. Pode ir, pode trabalhar. Irmão, escuta, nós fomos contratados pelo Senhor pela graça, ninguém merecia ir para a seara. Ninguém merecia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém merecia, mas já que Ele nos contratou, bora arregaçar as mangas, irmãos, bora trabalhar, porque quem sabe está faltando apenas 1 hora. Fique de pé onde você está, bora trabalhar, porque quem sabe está faltando só 1 hora. E nós vamos entrar nessa unção. Escuta, vou dar aqui algumas dicas. Nós vamos cantar uma canção, liberar um grito profético aqui depois dessa canção. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um corredor aqui bem espaçado dos pastores, com distanciamento. E aí você vai passar pelo corredor com distanciamento entre uma pessoa e outra, tá? Para receber a oração profética de 2021. O diácono vai esguinchar aqui o álcool na sua mão, para você pegar no final aqui, olha, o elemento da ceia. Então você vai entrar, ele esguincha na sua mão o álcool, você vem cá, pega o elemento da ceia, e aí você pega já o seu balão, porque você vai lá para o terreno. Nós vamos fazer um ato profético, liberar esses balões lá. Então isso na hora que eu falar. Como que vai ser essa trajetória aqui, ó, para não ter confusão? Você que está em casa, se quiser vir para a igreja, você vai também entrar aqui, olha, no corredor de oração, com distanciamento tudo direitinho. Como que nós vamos funcionar aqui nesse corredor para não ter confusão?
Os irmãos desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, serão os primeiros. A Joicinha vai puxar a fila aqui, e aí você vai para lá, Joicinha. Ao invés de você entrar no corredor aqui, você vai para lá, você vai dar o balão lá, porque à medida que vocês forem saindo, a igreja vai esvaziando, e aí então, esses daqui, dessa filha, assim por diante, até chegar a vocês. Os daqui, ó, quando perceber que os irmãos já passaram, os daqui, ó, começa lá no fundo a entrar na fila, não é aqui, Abete, lá no fundo, começa a entrar na fila, e dessa forma nós vamos esvaziando a igreja, para que os irmãos que estão vindo de casa, possam entrar pela porta, e passar pelo corredor também, e nós não termos nenhum problema com o distanciamento. Quantos entenderam essa estratégia? Entenderam? Então olha só, a Joicinha, a Ana, elas vão puxar aqui a fileira, ó, já pega o balão. Se você tiver com dificuldade de cortar o balão, então tá, ela já vai passar cortando, você fica com um balão na mão, tá? Mas isso, na hora que eu falar, você vai sair do seu lugar, é para você ficar no seu lugar agora. Vamos cantar uma canção profética agora, em nome de Jesus. Tá, ó, os panfletos serão entregues pelos diáconos na saída. Quando você estiver saindo, eles vão entregar o panfleto de 2021. Obrigado, Du. Tá me esquecendo a entrega do panfleto. Obrigado, Du. Irmãos, à medida que você for pegando o balão, fique tranquilo, tranquilo. Nós vamos cantar aqui uma canção profética. Eu quero toda a sua atenção, porque algo vai acontecer aqui agora. Bora. Aleluia. Quantos estão preparados aí para as boas obras? Uhul! Vai ser demais, irmão, vai ser demais. Programação para essa canção. Não vamos ver retrospectiva, você não pouquinho, vamos ver retrospectiva. Esqueci, ué. Esqueci a retrospectiva. Ô meu Deus do céu. O André aqui me mata, porque eu comprei mesmo. Vamos assistir a retrospectiva, você em casa aí. Vamos embora lá assistir a retrospectiva rapidinho, vai ser demais. Quase deu certo. Erguidas. Mas o que é permanecer com as suas mãos erguidas? Eles prevaleciam na batalha, mas quando as mãos cansavam, eles iam perdendo aquela batalha. Você fala, pastor, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Adão e Eva, eles ouviam a voz do Senhor todos os dias no jardim. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, Senhor. Mas esse privilégio não foi só de Adão e Eva, esse privilégio pode ser meu e seu também, amém? Basta nós querermos. Ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, não em pecado, em tentação, e livra-nos
de todo mal. Então, como que ele venceu a tentação, irmãos? Vencendo a sua vontade. Como que Jesus vence a tentação? E que o legado, a visão, está agora sobre mim para que alcance a próxima geração. Então, eu me introduzo de uma maneira muito centralizada no propósito de Deus. E se porque essa noite, e você e eu não estivermos prontos, como é que vai ficar? Vou dizer uma coisa para você: tudo que você faz na sua vida é importante, mas não tem nada mais importante do que pregar o Evangelho, curar as pessoas, as suas feridas. De fato, era agradar o meu Senhor. Os inimigos de Roma. Aos amaldiçoados, aos malfeitores, O véu tu rompeste, a tumba vazia. E aí, pessoal? Todo mundo de pé, vamos celebrar o Senhor! Ano profético de Deus! Uhul!